A Regina, tudo bem, Regina? Como é que vai você? Regina fala o seguinte: eu sou portadora de asma crônica sob controle, pois tomo todos os remédios prescritos pelo médico diariamente. Mas quando uso a máscara, sinto dificuldade para respirar. Se tiro ela, volto a respirar muito bem. Então, como faço para usar a máscara quando sair de casa? Já usei a máscara caseira de algodão, máscara comprada em farmácia de material diferente. Realmente não sei o que fazer para poder usar a máscara e respirar bem. Então, Regina, eu posso informar isso para você, posso lhe dar uma certa dica que realmente a adaptação ao uso da máscara é difícil, né? Não só em pacientes com asma, mas em pacientes também sem asma, porque é mais um problema psicossomático, né? Você sente realmente uma falta de ar que tem uma origem psicossomática do que, então, algo que mostre uma dificuldade de respirar por causa de uma baixa captação de oxigênio pelo pulmão. Não é. Certamente, se você pegar um oxímetro, colocar a máscara, medir primeiro a quantidade de oxigênio que está captando justamente o oxigênio, a quantidade de oxigênio que seu pulmão está captando antes de colocar a máscara e após você colocar a máscara, você vai ver que a quantidade de oxigênio é exatamente a mesma. Isso é mais uma questão realmente de problema psicossomático, né? É o psique influenciando na questão dos sintomas que você apresenta. E realmente você sente sensação de falta de ar, a sua frequência cardíaca ela pode aumentar, ou seja, muita coisa pode acontecer por causa do uso da máscara. Eu posso até fazer uma analogia relativa à questão de pessoas que têm claustrofobia, que ficam em lugares fechados, como pessoas que não conseguem ficar dentro de elevadores. Quando o elevador ele para, a pessoa entra em desespero, ou a pessoa fica dentro de um ambiente extremamente apertado com várias outras, ou seja, são situações claustrofóbicas, mas que não interferem na captação adequada de oxigênio pelo seu organismo e, consequentemente, seria mais uma questão psíquica mesmo, psicológica, tá? E que precisa ser tratada, né? Então, a minha dica é o seguinte, Regina, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um oxímetro digital e você vai medir a sua oximetria. O normal de oximetria sempre é acima de 95%. Se tiver 97%, 90%, não precisa estar 100% não, tá? Pode estar 97%, pode estar 96%, pode estar 98%, tá? Mas o normal sempre é acima de 95%. Se tiver acima de 95%, então você coloca a máscara que for, coloca a máscara, vamos botar a pior de todas assim, não é a pior, né, mas é que causa mais dificuldade de adaptação, que é a N95. Aí você vai colocar a N95 em você, deixá-la bem firme, bem adaptada, tá? E espera uns 10 minutos, fecha os olhos, respira fundo, fica sentadinho, espera uns 10 minutinhos e depois você mede novamente, então, o nível de oxigênio no seu sangue através do oxímetro. Você vai ver que é exatamente o mesmo nível, tá? Não houve alteração por causa do uso da máscara, tá? É uma questão realmente mais psicológica do que algo relativo ao uso do objeto, tá? Certamente um paciente com asma é um paciente que já sofre psiquicamente pela angústia de respirar, né? Ou seja, você já antecipa a sua angústia através de pavores, né? Isso é normal, tá? Eu mesmo, quando era criança, é uma coisa até muito estranha isso, né? Mas eu, quando era criança, eu no meu berço, isso meus pais me contam, né? Que houve um jogo do Brasil na época e tal, e estouraram vários rojões, e um dos rojões, então, ele foi estourado no teto do quarto onde eu estava, né? E eu no berço com 1 ano e pouco, acho que 2 anos de idade. E até hoje eu não consigo participar de festa de Réveillon, nem de festa onde tenha estouros, né? Não, é algo que vem dentro de mim, entendeu? É um pavor, é algo realmente psicossomático, entende? A gente tem que tratar isso, sim. Eu faço um esforço danado, às vezes, para participar de uma festa de Réveillon, por exemplo. Eu faço um esforço danado psicológico, aquilo ali me incomoda, me deixa inquieto. Realmente eu sinto um certo pavor, é uma bobagem, né? Que são estouros de
como encher balão, né? É outro problema também. Uma pessoa vem encher um balão de festa na minha frente, eu já faço a previsão daquele balão estourar, aquilo ali me causar um desconforto psíquico, né? Então o pavor é algo realmente que ele está associado a traumas que nós sofremos, né? E certamente você, por ser uma portadora de um processo de asma, você tem um trauma por causa disso, ou seja, você já deve ter entrado em várias crises, essas crises causaram muita angústia, incerteza, inclusive, da sua sobrevivência, porque a gente que atende paciente de asma, a gente sabe que isso é uma realidade. A minha avó, que tem 93 anos, sempre sofreu de asma, né? E ela conta, né? A única coisa que ela não quer é que falte o ar, né? Então é uma angústia realmente, é uma percepção muito ruim que o paciente tem, e certamente você desenvolveu esse pavor, né, a qualquer coisa que venha a obstruir a captação de ar, né, é algo intuitivo do seu organismo. O que a gente faz? A gente tem que começar a tratar e mostrar para o organismo que não é bem assim, então tentar racionalizar esse racional, né, tentar utilizar a parte racional do nosso cérebro para influenciar o irracional, tá? E você não é a primeira, eu mesmo sou assim também por algumas coisas e outras pessoas são assim também, né? Então o que eu oriento que você faça, Regina? Presta atenção. Então compra o oxímetro, faça a medição antes, faça a medição depois, né, do uso da máscara, e você vai ver que vai permanecer a mesma coisa. Esse teste, esse ensaio não sendo suficiente para a sua mente aceitar que a máscara ela não causa nenhum tipo de diminuição de captação de oxigênio no seu corpo, então realmente você vai precisar de um tratamento de psicoterapia, né? Buscar o apoio de um psicoterapeuta e ele, consequentemente, então, iniciar um tratamento de psicoterapia para poder contornar essa situação, tá bom, Regina? Mas a máscara é muito importante, ela é extremamente necessária, ela reduz em 85% os casos de transmissão do coronavírus, ou seja, a gente pode vencer essa batalha somente usando máscara, porque o coronavírus, principalmente um vírus de RNA, né, que é um vírus que precisa estar infectando continuamente várias células, né? Não é um vírus que tem uma certa autonomia, porque o vírus de RNA é diferente do de DNA, né? O DNA tem uma certa autonomia, esse não. Esse ele precisa estar infectando sempre, né? Ele para sobreviver. Então a gente, de certa forma, inibindo a transmissão e fazendo com que ele não consiga mais infectar outras pessoas, isso é uma possibilidade também de a gente controlar essa crise, essa pandemia, sem precisar fazer vacinas ou medicações, entende? Não que as vacinas não sejam importantes, elas são muito importantes, mas não tem tempo ainda de nós fazermos a produção. Então, o uso da máscara ela é fundamental, entendeu? Muito importante. Eu, inclusive, estou num ambiente aqui que não tem praticamente ninguém, só tem o Daniel que está usando a máscara, que está longe de mim, a mais de 2 metros de distância, e eu sozinho, mas eu uso para dar o exemplo, para mostrar para vocês que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então eu estou aqui para dar o exemplo de vocês utilizarem a máscara e vocês realmente saírem às ruas sempre com a máscara, porque nós temos uma redução de 85% da transmissão. Então, você imagina, você reduzindo 85% da transmissão, então são 15% que vão pegar. Desses 15%, 80% desses pacientes não vão desenvolver sintomas ou sintomas leves, isso vai passar desapercebido. 20% desse pequeno quantitativo é que vai ter algum problema, ou seja, vai melhorar muito as condições da nossa estrutura hospitalar no atendimento dos pacientes e vai diminuir muito, inclusive, o índice de mortalidade e morbidade também. Tá bom, Regina? Muito obrigado pela sua pergunta. Se por acaso eu puder lhe ajudar mais, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço.